Em 25 anos de história, o Sindesprev se consolidou como uma referência estadual e nacional através de sua tradição de luta em defesa das suas categorias, dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral. Temos o orgulho de ter construído essa organização sindical que foi se fortalecendo através de grandes mobilizações, resultando em inúmeras vitórias e conquistas obtidas com a crescente união dos servidores públicos federais do estado de Pernambuco. Nosso estado começou a participar de todas as greves e mobilizações dos previdenciários a partir de 1985. Nas greves de 1986 e 1987, aumentava a participação da categoria que dava passos fundamentais para a conquista do PCCS e da jornada de 30 horas semanais. Os previdenciários participaram dos movimentos grevistas, mesmo sendo proibidos de se organizar em sindicatos e de fazer greves. Direitos que só viriam a ser conquistados com a promulgação da Constituição de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Nessa época, os previdenciários de Pernambuco já discutiam a necessidade de ter uma organização sindical para defender a categoria. Os previdenciários reuniram-se aqui, no plenarinho da Câmara do Recife, e fundaram o Sindesprev de Pernambuco no dia 16 de março de 1989. Olha, aquela assembleia foi muito importante porque havia feito uma greve geral dia 14 e 15 de março de 89. De 16, nós fizemos uma assembleia no plenarinho da Câmara de Vereadores do Recife e lá decidimos fundar os sindicatos previdenciários. De lá para cá, eu já integrei várias direções, hoje acompanho todos os passos da nossa categoria. A nossa categoria está de parabéns, é uma categoria importante, sindicato estratégico, estruturado. Eu já vi esse espaço aqui em que os servidores estão comemorando esse momento aqui, que é mais uma conquista. É um dos sindicatos mais organizados do Brasil, mais organizado de Pernambuco, e nós estamos muito felizes de celebrarmos mais uma data de homenagem aos servidores públicos, sobretudo parabenizando aqueles que trabalham também, os servidores, aposentados, ativos, os funcionários que colaboraram e que colaboram de forma muito importante para todos nós, e os convidados e amigos que estão presidindo essa festa. Em 1990, foi realizada a primeira eleição da direção do Sindesprev. Na terceira gestão do sindicato, em 1998, foram eleitos os primeiros comitês sindicais por local de trabalho e comitê sindical dos aposentados e aposentadas. Presidente Collor entrando ao Congresso. Em 1990, foi eleito Fernando Collor de Mello, primeiro presidente civil. E a independência do Brasil. A partir daquele ano, as greves dos previdenciários e de outros servidores federais passam a ter mais duração. No governo Fernando Henrique Cardoso, foram realizadas greves mais longas e contra as reformas administrativa e previdenciária. A maior greve nacional dos previdenciários ocorreu em 2001, com duração de 108 dias. O Sindesprev também realizou mobilizações, caravanas, audiências, contatos políticos pela implantação das carreiras dos servidores do INSS e do Ministério da Saúde, que depois seriam concretizadas no primeiro mandato de Lula. Até hoje, a categoria continua lutando pela reestruturação das carreiras da saúde e do seguro social, com a incorporação das gratificações e paridade dos aposentados. O Sindesprev vem organizando mobilizações, denúncias e atos de protesto contra a situação precária dos grandes hospitais e também pela melhoria do atendimento das policlínicas municipais de saúde. Uma das ações de destaque do Sindesprev tem sido as mobilizações em defesa das melhores condições de trabalho, que inclusive é uma bandeira levantada pela Central Única dos Trabalhadores. E aqui também queria parabenizar todos os servidores
das APS, dos hospitais, dos centros de saúde, que lida diretamente com a população menos favorecida. Parabéns a todos. O sindicato também luta pelas melhorias das condições de trabalho das agências da Previdência Social. A entidade elaborou um dossiê sobre a situação das agências e encaminhou à Direção Nacional do INSS e Ministérios da Previdência e Público Federal. Em 2003 e anos seguintes, foram organizadas mobilizações e greves dos servidores do INSS redistribuídos para a Receita Federal do Brasil, médicos peritos do INSS, servidores da DataSUS e da Anvisa. E é com você, servidor, que nós podemos construir a nossa história. A nossa história é uma história construída com muita luta, com muita dignidade, mas também com alegria. É por isso que nós hoje estamos aqui comemorando, porque nós e nossa família merecemos. Merecemos porque somos trabalhadores da saúde e previdência social. Trabalhadores que têm orgulho de lutar e construir esse Brasil e esse Estado, e construir esse grande sindicato que nos representa. Então, no dia de hoje, eu quero desejar para você parabéns, para todos nós, nessa bela festa que nós estamos aqui. É lutando e também se alegrando e festejando. Parabéns. A partir de 2003, o Sindesprev também intensificou a luta pelos 47,11% para os servidores do INSS e do Ministério da Saúde que não tinham PCCS. Foram realizadas mobilizações, caravanas a Brasília e vigílias em frente à Justiça Federal. Em 2008, houve ações para pressionar o governo federal a editar medidas provisórias que determinassem aumento salarial para servidores, entre eles os do Ministério da Saúde. Foram editadas medidas provisórias que oficializavam as tabelas salariais. Também em 2008, inauguramos nosso Centro de Formação e Lazer, que é um espaço de diversão e um instrumento de valorização e formação do servidor. Este importante espaço de convivência é mais uma grande conquista da nossa categoria, que conseguiu transformar um lindo sonho em realidade. Em 2012, através das negociações dos Sindesprevs e da CNTSS, foi assinada a resolução que estabelece jornada de 30 horas para os servidores do INSS lotados nas agências da Previdência Social. A luta histórica pelas 30 horas sempre foi uma bandeira de luta da categoria previdenciária, e o Sindesprev, o nosso sindicato, foi um sindicato que se destacou em nível nacional por estar à frente dessa luta, mesmo quando foi cassado esse direito, principalmente no INSS. Nós não nos cansamos de ir adiante, de ir em busca desse direito, conseguimos reconquistá-lo através de uma resolução recente. É verdade que a resolução não espelha aquilo que nós queremos, mas de qualquer forma achamos que foi um avanço e vamos continuar nessa luta para aprimorar a resolução e devolver o direito a 30 horas como nós tínhamos antigamente. E claro, não só no INSS, mas continuar garantindo na saúde, na previdência, e essa tem sido a grande luta desse sindicato, e por isso que eu quero parabenizar esta categoria por esse espírito de luta, de militância, e que tem feito desse sindicato um dos sindicatos mais lutadores e militantes do país. Em março, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou o aviso ministerial que reestrutura as tabelas da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, com reajustes salariais para 2013 e 2014. Neste mesmo ano, também participamos do lançamento das manifestações para fortalecer a campanha salarial 2012 dos servidores federais. Enviamos caravanas à Marcha Nacional dos Servidores Públicos Federais em Brasília. Ao longo de nossa trajetória, lutamos também pela qualidade dos serviços prestados pela GEAP. Promovemos debates, encontros e atos, visando resolver os problemas e trazer mais benefícios aos servidores. Uma de nossas lutas é contra o aumento do custeio da seguradora e pela adoção de medidas para o fortalecimento do plano de saúde.
Em julho, a Assembleia Previdenciária aprovou indicativo de greve nacional para os servidores do Ministério da Saúde. A greve da saúde foi decretada em manifestação realizada no núcleo estadual do Ministério da Saúde e durante o movimento grevista participamos de diversas manifestações. Ainda no ano de 2012, a direção fez uma reunião com a Superintendência do INSS para discutir o turno estendido e também se reuniu com a Gerência Regional da GEAP, buscando soluções para os problemas enfrentados pela categoria junto à rede credenciada do plano. No ano de 2013, realizamos protesto contra a suspensão do atendimento no Pancentro e, na ocasião, contamos com o apoio da população e dos usuários que se encontravam no local. Também realizamos atos públicos no Hospital Getúlio Vargas contra a imposição do governo estadual em construir um terminal integrado ao lado do hospital. Em novembro, a direção realizou uma reunião com os delegados de base da Anvisa e da Saúde para encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos servidores, como, por exemplo, a recorrente falta de condições de trabalho e as imposições determinadas pelos gestores. Ainda em novembro, começamos a divulgar uma pesquisa que seria realizada nos órgãos do INSS. Entre muitos tópicos abordados, podemos destacar a avaliação das condições de trabalho, os métodos de gestão e os impactos negativos causados à saúde do servidor. Essa pesquisa teve seu lançamento oficial no dia 18 de novembro de 2013 na Livraria Cultura e contou com a participação da direção e integrantes da Universidade Federal de Goiânia. Na luta contra o sucateamento da Unidade de Saúde Albert Sabin, o sindicato realizou um ato público e uma reunião em regime de urgência com a direção do hospital para resolver problemas enfrentados pelos servidores e pela população. No dia 19 de fevereiro desse ano, realizamos o lançamento da nossa campanha salarial 2014. Hoje tivemos esse ato aqui em Pernambuco, nós estamos em plena campanha salarial e lutando em defesa dos trabalhadores. Em fevereiro, realizamos uma oficina para avaliar os resultados obtidos na pesquisa realizada no INSS, que abordou o modelo de gestão coletiva da organização do trabalho, o que nos deu ferramentas para o enfrentamento técnico junto ao governo federal, para combater esse tipo de gestão que traz tantos malefícios para a nossa categoria. E ainda no mês de fevereiro, o sindicato começou a se mobilizar contra a mais recente decisão do governo, que resolveu, sem o conhecimento do Ministério da Saúde e da Previdência, deduzir a parcela do reajuste sobre a DPNI e a VPNI acordados com os servidores. No dia 7, realizamos reunião com dirigentes do Sindisprev da Paraíba e de Alagoas. E durante a última semana, os dirigentes do Sindisprev Pernambuco, Paraíba e Alagoas foram a Brasília articular apoio com parlamentares contra essa decisão do governo. E no último dia 14, foi realizada uma reunião com os delegados de base para debater essa ação do governo e estudar estratégias de enfrentamento. E a nossa luta, nesse momento, precisa também ser muito mais forte contra o governo. Porque não importa qual seja o governo, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Fernando Collor, seja qual for, a nossa posição é lutar em defesa do trabalhador. Essa é a nossa posição. Porque o sindicato é para isso. O sindicato não é para outra coisa, é para defender a categoria. O Sindisprev Pernambuco é assim, um sindicato que luta por sua categoria de maneira ousada, inteligente e coletiva. Sindisprev, um sindicato forte.